Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. O submarino é feito com epóxi e fibra de vidro. E por que você escolheu esse material? Porque... Então, quando a gente foi fazer submarino, tinha 3 opções ali. Podia fazer de aço, que é o submarino de guerra de aço. Você podia fazer de madeira, que os primeiros submarinos foram feitos de madeira. Igual um casco de navio antigo, sabe? Aí você tem que colocar chumbo por dentro. Nossa. Ou a gente fazia que nem um narco-sub, sabe? Esse submarino que a galera leva. Então, isso que eu ia perguntar, porque tem uns caras que usam pra transportar droga, cara. O narco-sub e as lanchas, essas mais chiques, assim, esses iatinhos pequenininhos, né? Na náutica se chama de iate só a partir de um certo tamanho, mas essas lanchas brancas e tal, elas são feitas a maioria de fibra de vidro. Eu falei, pô, já é uma coisa que se usa no mar, tanto na lancha quanto no narco-sub. Então vamos fazer desse tamanho, porque o nosso não vai descer muito. E aí você faz do formato que você quiser, porque o aço, cara, pô, veja como que a gente vai lidar com aço? Eu vou mandar... Molda, não sei como chama, moldar, né? Você faz praticamente já tem que mandar fazer o submarino? Aí não também, né? A gente queria fazer no Manual do Mundo. Aí aprendeu um monte de coisa com a resina e deu certo. Ele não foi pro mar ainda, mas na piscina de mergulho ele funcionou. Mas como vocês faziam pra fazer a forma dela? Então, a gente usou uma técnica de construção de barco, também chama Stitch and Glue, que você faz uma... Primeiro você faz o casco de compensado, que é essa madeira de compensado. E depois que você... E aí o compensado você amarra ele com arame, por isso que chama stitch, que é de você costurar, né? E aí em volta você passa o epóxi com fibra de vidro depois. Então você faz um casco frágil de madeira. O nosso a gente não foi tão frágil, a gente usou 2 centímetros de madeira. É um casco que você já subiu em cima dele. Mas normalmente fazer barco, os caras usam 6 milímetros, tá bem fininho. E por cima passa a resina com fibra de vidro. Mas aí você não controla a espessura dela. Ah, mais ou menos, vai bem mais ou menos. E depois tem que lixar? Não, aí dando. Porque no submarino o que eu quero peso, então vamos botando resina. O nosso deu mais ou menos 1 centímetro de fibra. Caramba. É fibra pra caramba. E mais 2 centímetros de madeira. Então o casco total do submarino tem 3 centímetros mais ou menos, dependendo da região. E que tamanho ele tem no total? Ele tem 2,10 metros de comprimento, mais ou menos. Eu não lembro as medidas do submarino de cabeça, mas ele... Só cabe sentado. Só cabe sentado. Você entra apertadinho, sentadinho, como se fosse um cockpit, assim. Você entra perfeito. Antes de fazer, a gente mediu todo o meu tamanho. Você tem quanto de altura? Tem 1,75. Tá. E aí, qual é o meu tamanho pra eu encaixar direitinho ali? E ele tem aquele formatinho que ele fica mais alto, assim, no meio ou não? Tem, ele acaba ficando... Parece mais uma bota, porque ele não tem muita traseira. Então ele fica uma bundinha ali. Sei, ele e essa parte de trás ele serve pra gente encher d'água. Na hora de descer, você enche d'água, o submarino afunda. Quando você quer subir, você bota ar comprimido, ele sobe. E vocês não tiveram que colocar chumbo pra... Tivemos que colocar 400 quilos de chumbo. Onde ele vai? Vai embaixo do submarino. Tem umas gavetinhas que a gente colocou pro chumbo. Então, mas aí ele afunda. E pra subir depois? Não, então, aí que tá. Você tem que criar um equilíbrio que, na hora que você coloca na água, ele quase afunda. E aí ele tem esses 2 reservatórios que eles estão vazios, estão cheios de ar. Você deixa a água entrar nesse reservatório, ele afunda de vez. Quando você quer subir, você tem ar comprimido de mergulho ali. Você solta o ar comprimido, ele entra no lugar da água, volta a ter ar naquelas pontas, ele sobe. Fica mais leve e sobe. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio ali. E por isso a gente fez essas gavetinhas também, que são gavetinhas que você coloca mais chumbo, menos chumbo. Então, mas você nunca descarta os chumbos. Não. Eu vi um vídeo que você estava explicando a diferença entre sonar, radar e... LiDAR. Nunca tinha ouvido falar. LiDAR é um laser... Vamos lá. O que é? São instrumentos para você medir distância, todos eles. O sonar é por som, então ele emite um som e tem um microfone também. Ele calcula quanto tempo o som demorou para voltar e aí, nisso ele sabe a distância. O radar é onda eletromagnética, é onda de rádio. Então ele lança a onda de rádio, bateu, voltou, funciona bem com superfície que reflete a onda de rádio. Então coisa metálica. Na água não dá. Debaixo da água não, mas por cima da água é ótimo. O avião vê outro avião, vê o navio e tudo mais. Aí tem o LiDAR, que é laser, e aí é por luz. Então ele emite um laser numa frequência que a gente não enxerga, né? Ultravioleta, o infravermelho, eu não sei qual dos 2 ele usa, mas de qualquer jeito. E aí ele recebe de volta e ele fica medindo essa distância. Só que o LiDAR os caras estão usando em carro autônomo. Eu vi, cara. Porque aí ele varre, o negócio gira. Eu vi a imagem, fica 3Dzinha Fica bonita. 3Dzona animal. E celular já tá começando a usar também. Pra quê? Pra você tirar foto noturna, aí você sabe a distância, ele dá foco, ele calcula o quanto ele tem que desfocar o fundo. Caramba. Porque se eu tô tirando foto de você e eu sei que a parede atrás tá 1 metro de distância de você, eu sei o quanto eu tenho que desfocar daquela parede. Porque o desfoque, o pessoal não sabe, o desfoque do celular é falso, né? Da maior parte dos celulares é. Pelo menos do iPhone, não é aquela coisa da profundidade de câmera
que a lente, ela dá aquela... Não, é falso. ele- E às vezes ele usa duas lentes. Às vezes dá pau, né? Com Ele- duas lentes ele consegue. Com duas lentes você consegue saber a distância das coisas, né? Ah, E aí tá. você já calcula melhor. Esse desfoque pode ser mais bem feito. É. Mas ele é falso. Às vezes não- ele tem dificuldade de entender o recorte de você. Aí dá corta a orelha. É, fica- fica meio estranho, é. O cabelinho que saiu assim, É, ele exatamente, fica exatamente. zoado. Mas hoje em dia tá muito perfeito. Agora a gente tá construindo um reator nuclear pra. Caramba, né? Eu falo, porra, me chama lá um Não, dia. não. O submarino a gente terminou. Ele tá praticamente pronto. A gente já testou numa piscina de mergulho. Então mergulhou com o submarino, funcionou debaixo d'água a mais de 4 metros de profundidade. Mas ele é parado, ele vai ter alguma forma... Não, tem motor, tem motor. Ele tem Motorzinho, 2 né? motores elétricos daqueles scooter aquático que o Tá. cara. Que os mergulhadores usam mesmo. Parece um torpedinho. Sei. Sabe? Ele coloca no peito Sei. aqui, aperta o botão e sai andando. A gente colocou um de cada lado. E aí você pode acionar só um ou só o outro. Aí ele faz curva Faz e tal. curva. E tudo isso funcionou. O acionamento dos motores ficou meio capenga. Foi a única coisa que não funcionou muito bem. A gente já trocou o jeito de acionar os motores. E agora a gente vai pintar o submarino no final do mês. Porque ele tá feião. Ele é todo de epóxi com fibra de vidro. Tá uma Parecendo coisa... uma prancha de surf zoada. É, tipo uma prancha de surf antes de pintar. Sabe aquela coisa fica- amareladona, feia pra Vamos caramba? fazer como? Pinta com urânio. Ele brilha, né, no escuro. Não, cara, eu vou chamar um artista lá de Piedade, que é a cidade de onde eu vim. A gente ele já desenhou o submarino, eu queria fazer um submarino inspirado no submarino amarelo dos Beatles. Pô. Com aquelas cores e Mas tal, ele com as o faixinhas. do Beatles é chapado, amarelo, ele tem algum desenho? Não, ele tem vários desenhos. Ah, é? Tem uma faixinha vermelha, Ah. tem algumas pinturas nas janelas e tal. E aí ele já fez todo o design do negócio. E aí ele vem pra São Paulo pra pintar pra Pô, gente. que Vai legal, ficar, e aí cara. vai ficar da hora. E aí vocês vão colocar onde ele? E a ideia é... Em mar mesmo? É, mar mesmo. Colocar ele na região ali da Costa Verde, sabe? Entre Ubatuba e Angra ali, que o mar é bonito pra caramba, que dá Ah. mergulho e tal. E a gente já tá conversando com o operador de mergulho e tal pra fazer. A ideia era fazer em março isso. Só que aí Março deu... do ano passado? Não, desse ano. Desse ano? Só que aí teve toda a treta da É. segunda onda de Covid e tal, fechou as praias. A gente falou, não, vamos esperar um pouco. Só que aí também entra o outono, que é ruim pra mergulho. Por O mar causa- fica mais sujo. mais agitado, mais É. sujo e tal. Eu não sou especialista em mergulho. Eu fiz mergulho nessa região que você falou, e é bonito pra caramba É, mesmo. então, porque É. a ideia do submarino não é botar ele numa piscina, né? A piscina é boa pra teste, mas eu quero ver a vida marinha É, ali, né? Olhar na janela e ver o corais, peixe é. passando, ver coral e Quando tal. era criança tinha você foi no Parque Cidade das Crianças, lá em São Não Bernardo? fui, cara. Tinha um não submarino que você ia lá... fui. Não, Você andar... submarino de parque infantil, né? Mas era legal. Mas era debaixo d'água? Era debaixo d'água, cara. Puta, eu sempre Ele andava quis no fazer trilhozinho cara. assim, Que legal. Era tipo um trilho, como se fosse aqueles brinquedos de fora, só que era debaixo d'água. Era um trem submarino? Era um trem submarino. Você entrava, tinha as janelinhas, aí tinha sereia, tinha peixe de verdade, e tinha umas coisas de Que toda... da Cara, aí hora. eu tava impressionadaço com isso quando era criança e voltei lá esses dias pra levar meu filho e tá fechada essa parte da atração. Putz, porque uma coisa que eu fiquei com muita vontade de fazer com o nosso submarino era entrar no aquário de São Paulo, sabe? Ou no do Rio, com o submarino. Porque aí entrar do lado de um tubarão, sabe? Porra! Ia ficar sensacional. E os aquários não são profundos, né? Eles não são... Não tem deve 20 ter, metros de profundidade. Tem 5, 6. Que é mais ou menos o que a gente quer com o submarino também. Porque a partir daí você começa a correr o risco do negócio implodir em você, né, cara? Caramba. Desceu mais... O nosso a limite pressão ali é de mais ou fora menos pra 10 dentro, metros, né? é. Mas ele aguentou super bem a pressão. No E- teste que a gente fez foi E da onde lindão. veio a ideia? Alguém mandou a ideia pra vocês ou você? Não, cara, todo ano a gente fazia um barco no final do ano. Um barco mesmo, pra navegar. Então a gente fez o barco. Barquinho? Um barquinho do tamanho de uma canoa, vai. Tá. Então a gente fez o primeiro. O primeiro que eu tentei foi fazer um de origami gigante. De papel? De papel. Aí ele afundou. Deu errado. Mas aí virou uma questão de honra fazer o próximo. Tipo cartolina ou era papel mesmo? Eu comprei 80 folhas de cartolina, aí eu colei as cartolinas. Cola pra tenaz? formar. Não, né? Com cola branca. Fiz um sulfite gigante. Dobrei o sulfite no formato de um barco de papel. Aquele negocinho Não, assim. não é aquele, não fiz aquele tradicional, porque Qual? aquele tem aquele bico em cima, não ia de onde que eu ia. Aí Onde você vai entrar. Aí eu pesquisei origamis de barco que não Ah, fossem tá. aquele. Mas Tá. eu fiz um origami tradicional. Que assim. legal. Aí dobrei e tal. Só que na hora que eu dobrei, eu já percebi que não ia dar certo, porque tava mole demais. Ele ficou muito molão. Aí eu até construir umas travas de papel, mas eu vou botar esse negócio na água só Será pra que terminar não o tem um vídeo. tipo de verniz também que deixa ele impermeável? Eu botei verniz só pra deixar impermeável, mas ficou mole mesmo assim. Ah, tá. Tinha que ser um verniz que endurecesse. Aí eu já vi umas cadeiras de papel
que você sente num... Você já viu isso, né? Então, mas Qual aí... que é o processo? Provavelmente o cara coloca muitas camadas de papel e passa cola. Porque da segunda vez que a gente fez, a gente usou papelão, e aí eu fiz com 6 ou 8 camadas de papelão e tal, com dobra, trava, cola, um monte de coisa. E aí, cara, esse foi uma beleza. Porque aí não tem jeito, a gente subiu em 4 pessoas em cima dele e ele não afundou. Caramba. E aí foi sensacional. Cara, que legal essas coisas. E aí a gente foi construir. Aí cada final de ano construiu um barco diferente. A gente construiu um barco com silver tape, sabe? Só com... Não. Com a estrutura de PVC e silver tape pra ser o casco. Sei. Que mais? A gente construiu um de madeira que dobra. Você dobrava o barco e na hora de você colocar ele na água, você desdobrava todo o barco e ele virava uma canoa. Fizemos uma prancha de stand-up paddle com garrafa PET. Como o quê? Uma prancha de stand-up paddle. Stand-up paddle é aquele que você aquela pranchona que você vai... sei, vai em pé. Depois a gente colocou um motor de furadeira com a bateria. Comprei a hélice mesmo de barco, coloquei na furadeira e saí andando com o barco. Foi mó legal. Que doideira. E aí, cara, o último que a gente fez foi um que a gente pegou uma bicicleta, 4 canos de PVC daquele esgoto mais grande mesmo, fizemos uma balsona, botamos uma bicicleta em cima, na roda de trás a gente colocou um monte de pá. Na roda da frente a gente colocou uma madeira lá que servia de leme, né? E aí foi tipo uma barco-bicicleta, né? O pessoal, quem chamava de pedalinho, xingava. Que pedalinho, caramba, é muito mais legal que um pedalinho, uma bicicleta de verdade. Parece desenho de corrida que... corrida maluca, né? total, cara. Mas aí eu pensei, tá na hora da gente dar um upgrade nesse barco aqui, né, cara? Tá muito simples esse barco. Vamos. Aí eu prometi, se o vídeo tiver 500 mil joinhas, eu faço submarino. Eu falei, Mas você falou isso sabendo que era possível? Tipo, um Então, desafio meio... Não sei como eu vou fazer esse negócio. Assim, não sei como eu vou fazer, mas acho que a gente dá conta algum dia. E aí a gente prometeu que se tivesse 500 mil joinhas, o vídeo do ano seguinte seria do submarino. Isso foi em 2018. E aí eu achei, cara, que esses 500 mil joinhas iam demorar, tipo, sei lá, um ano pra chegar. Porque 500 é meio milhão de gente, né, cara? Muita gente. Só que deu um mês, já deu o quê? Os caras queriam ver muito. Aí a gente começou a construir o submarino, mas ele demorou muito. Porque conforme a gente foi pesquisando, viu que não era simples, era complicado. Que não podia também... Porque tinha uns modelos de submarino meio mequetrefe. Você pode, por exemplo... colocar um cano pra fora pra respirar. Aí não Mas aí ele não é submarino. Ele não é fake, é um semi-submersível. Por exemplo, é um snorkel gigante. Tem outro modelo que chama sino de mergulho, né? Se você catar um copo e virar de ponta cabeça na água, o ar fica lá dentro. Isso se usava antigamente, que chama sino de mergulho. Os mergulhadores entram lá, respiram e tal. Tem até aquele filme lá, né? Que o cara... Piratas do Caribe. Não, que Piratas do Caribe? Mas tem a cena do Piratas do Caribe que o Jack Sparrow, ele entra, e o Orlando Bloom lá, eles entram com um barco, uma canoa, assim, na cabeça, e eles entram lá de baixo, assim, pra ir andando por baixo. O Piratas do Caribe, os caras estão num redemoinho gigante lutando com o barco rodando. Você vai trazer aqui esse filme? Mas esse é o momento que eles aplicam essa... Eu tava falando de um filme baseado numa história real. Mas eles aplicam essa... A lógica é essa, né? A lógica é essa. Acho que é do Gold Jr. lá, Cuba Gooding Jr.? Que ele é um dos primeiros mergulhadores negros e ele vai num tipo de sino. Mas aí também já não é um submarino, concorda? Não é um submarino. Então a gente teve que... se organizou pra fazer um submarino que se encaixe em todos os quesitos de submarino. Tem que ter propulsão própria, senão ele é só um submersível. Ele é um batiscafo, não é um submarino. Então o nosso submarino por isso que se encaixa em todas as regras submarinas. Aí é um submarino de verdade. E depois disso, vai pra onde, cara? Depois a gente faz um encontro do Manual do Mundo. Não, aí eu já tô decidindo o que a gente vai fazer. Esses aplicativos de envelhecer, de não sei o que, de deepfake. Não, deepfake, no cara, celular, cara. Hoje deu um pau no meu chip do celular aqui e eu fiquei pensando, imagina só se eu tiver que trocar de número. Aí eu vou ter que avisar meus amigos. Eu vou ter que avisar meus amigos que eu troquei de número. Mas aí a galera já acha que é alguém entrando na sua conta. Eu falei, não, então eu gravo um vídeo falando, troquei de número, meu número é esse. Só que aí com deepfake, cara, você pode fazer isso na cara de quem você quiser. Nossa, é mesmo? Aí eu falei, não tem saída, não sei o que fazer. Eu vou publicar um vídeo no YouTube falando, troquei de número, quem me conhece, eu vou mandar uma mensagem. Eu não sei. Eu fiz uma vez um vídeo desse que o pessoal ficou puto. Falei, galera, eu troquei de telefone aí, tá? É um iPhone, não sei o que, não sei o que. Troquei de telefone. Não era o número. Mas, cara, veio aqui um especialista em deepfake, aqui do Brasil, que ele faz esse todo do Bolsonaro, do Lula, ele que fez, cara. Ele falou que tá num caminho. Ele me mostrou uns vídeos, assim, tipo, a primeira-ministra da Alemanha, eu acho, né? Aí ela tava falando um discurso em alemão, pegaram,
transformaram a mesma voz, ela falando em espanhol e a boca mexendo perfeitamente em espanhol. Você fala assim, ela tá falando em espanhol. E não, era de fake aquilo, cara. Eu não sei onde a gente vai parar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que desencanar do que é verdade, do que é mentira e bola pra frente. Porque... O que dá pra pensar assim, por exemplo, os atores não vão precisar mais atuar. Eles vão fazer um banco de imagens, de movimentos... E o Robert De Niro tá na casa dele, coloca lá na cena. Esse ponto eu acho que vai demorar um pouco pra chegar. Um pouco. Será? Vai chegar lá. Não, acho que chega. Mas o que eu acho que no meio do caminho que vai ser legal é assim, o ator, putz, você errou essa fala, cara. Não preciso ir lá. Vai lá e corrige, cara. É muito doido. No Manual do Mundo a gente tem feito bastante isso quando eu tô de máscara, porque eu tenho feito muita coisa de máscara. E aí, tipo, eu erro uma frase e aí o editor fala, dubla aí de novo, porque não tem fala, não dá pra ver a boca mexendo, sync, então, né? Tipo... mas isso eu acho que já tá acontecendo aí, de pegar o entendimento, a inteligência artificial entendeu a voz do cara, e às vezes é uma palavra ou uma frase, ele mesmo já coloca, não é coisa que precisa muita interpretação. Sim, já bota lá e corrige. É bem doido isso. Você fica meio paranoico com essas coisas? Cara, eu dou uma desencanada. O que eu tenho medo é. Não, o lance de robô. Eu tenho medo de robô. Eu ia falar exatamente isso, cara. É o robô, velho. É uma questão de tempo da gente ser dominado pelos robôs. A gente só tenta empurrar mais pra frente. Não, e assim, eu não tenho muito medo de eu ser dominado por um robô que seja mais inteligente que eu. O meu medo é o seguinte: na hora que você resolve um cara do mal, um país que tá brigando com o outro, resolve soltar um monte de robô maluco lá pra atacar as pessoas, cara, ele vai matar um monte de gente. Sem o menor. A avaliação que a gente teria, o ser humano teria. Sim, ou até com a avaliação que ele quer mesmo. O cara que mate todo mundo, ele vai lá e mata. E vai ser o mais eficaz possível. Ele vem voando de drone, desce lá, entra e faz o que quiser, porque tá bem próximo disso. Então eu tenho medo sim, disso eu tenho medo. Eu tenho medo no futuro, naquelas captcha lá, provar que a gente é humano, porque agora a gente não é um robô. Robô... A nossa vantagem de robô não sabe ainda aquelas letrinhas. Cara, não sabe ainda, né? Porque tá cada vez mais difícil de cara, o robô saber. vai olhar para aquilo e vai dar risada daqui a pouco. Você acha que não... É que só é caro, né? Porque ter já deve ter. Não, e a inteligência... Você vê esses documentários, a inteligência artificial de rede social, os caras nem entendem mais como eles estão fazendo. Qual é o cálculo que o aprendizado que isso daí é... Né? Sim. Nossa, porque assim, você dá os parâmetros, olha, eu quero que o pessoal fique mais tempo na plataforma, papapá, e não sei o quê. Ele fala, e aí ele vai aprendendo, vai testando, não sei o quê, ele vai ficando perfeito naquilo, ele te manipula de um jeito cada vez melhor, cara. Não, e daí imagina só que ele sabe a sua personalidade e ele sabe qual é o padrão de manipulação que usa com cada personalidade. Exatamente. Então ele consegue, eu não digo que isso é feito, mas é possível fazer, criar anúncios que são exatamente pra você. Sim. Então, cara, você gosta na hora que você precisa. Você tem tantos... ele tá triste, ele gosta de chocolate quando ele tá triste. Vou dar um exemplo. Mas vai bem além disso. Ele tá triste, mas o cara é casado, tem filhos, mora em São Paulo, tem tal idade, gosta de pintar, então eu vou oferecer esse chocolate que mais caras casados com filhos que gostam de pintar, que moram em cidades parecidas com São Paulo. Entendeu? E aí... Lembra do Minority Report? Sei lá, cara... Era assim, o Tom Cruise... Era o Tom Cruise, né? Era o Tom Cruise. Ele ia passando e ia vindo os comerciais só pra ele, assim, cara. É isso. Mas é exatamente isso. Já é um pouco assim. Já é um pouco, mas eu acho que isso pode... Ele só não entende quando você já comprou um negócio e continua te oferecendo, né? Não, nesse você continua burro. Nossa, cara. Você busca lá, horrível. Quero trocar de carro e você busca um carro. Mano, você vai ficar recebendo isso até... Vai ser um mês que já você vai encontrou? aquilo. Olha as ofertas que a gente achou pra você. Então... Não, por isso que é bom que agora o Google tem as passagens lá, entra na agenda, ele sabe quando você voou, porque... tá. Cara, você procura uma passagem, já era, vinha a passagem durante meses. Agora ele sabe que quando você voou, beleza, já coisas. Eu vou mostrar essa coisa que eu trouxe aqui pra você. É um pires. Eu quero que você adivinhe o que é isso. É um pires. É um pires. Pires verde, pra quem tá olhando aqui, dá pra ver aqui, ó. Pires verde. É um pires verde. Não é? Você não tem nem ideia do que é isso. É um pires, cara. É um pires. Não. É um pires de urânio. É radioativo. E aí agora eu tô ferrado, então. Então, se crescer mais um dedo, aí você conversa comigo, mas a ideia... É sério? É sério, é um vidro de urânio, ele tem um pouquinho de urânio, é um vidro que... O urânio é verde? Então, sim, é o urânio que dá esse verde no vidro, e é por isso que se usou urânio no vidro até a década de 40, quando se começou a fazer bomba atômica, usar urânio pra indústria nuclear, e aí se parou de usar urânio no vidro. Caramba. Mas a ideia do urânio era ele brilhar, quer ver, eu trouxe umas lanterninhas de luz negra, ele é fluorescente, cara. Então você consegue ver. Tipo os Simpsons, né? Sabe, né? Aqui...
Tá ligado, né? Mas que tem outros... É que é diferente fluorescente de ele de fato ter luz própria. Mas tá vendo aqui? Caramba. Se você, se você colocar no escuro, isso aqui fica que é uma beleza. Mas aí não rola a gente apagar. Aqui, ó. Vê se... tô vendo. Parece um laserzinho verde. Olha. Dá pra ver, Mandíbula? Tá, Se agora... inclinar assim, ó. Caramba. Cara, isso aqui é de um vídeo que a gente ainda não gravou. Olha que legal. Que agora a gente tá se metendo no Manual do Mundo a explorar esse mundo radioativo aí. E aí é por isso que a gente tá Talvez gravando. sejam os últimos vídeos que vocês gravem também. Não demora, né? Demora, não. Então tem uma gaveta. É bom fazer uma gaveta grande. E aí você tem bastante tempo. Caramba. E aí o que aconteceu? A gente fez uma câmara de nuvens, que a câmara de nuvens é um aquário que você coloca álcool isopropílico dentro. Tá. E aí esse álcool isopropílico tem gelo seco embaixo. E aí esse álcool isopropílico ele vai esfriando, ele tá em vapor lá dentro. Ele vai esfriando e ele começa a condensar O álcool em vapor? Porque quando você entope alguma coisa de álcool, o ambiente ele tá cheio de álcool no estado gasoso. Tá. E aí ele começa a chover lá dentro, cara. Ele começa... Você vê precipitando, você vê a chuva acontecendo. É muito louco. Que doido. Isso já é lindo de morrer. Então o que acontece? Se você tiver radiação dessa ionizante, que é a radiação mais perigosa que tem nesse prato aqui nesse momento, sim, você consegue ver as partículas passando ali. E eles fazem... A partícula faz... Como que você vê a partícula? Então, como você vê? A radiação passa... E no momento em que ela passa, ela faz chover mais naquele ponto. Ele faz o álcool isopropílico precipitar mais rápido. E você vê um rastro de nuvem. Então começam a aparecer rastros do nada ali. Porque é a radiação que a gente tem no ambiente. Aí a gente colocou um pedacinho de uma ponta de solda MIG lá, ou de solda TIG, desculpa, porque essa solda mais profissional, que tinha um pouquinho de tório, que é um elemento radioativo. E aí começou a aparecer mais. Mas como você tá protegido? Não, essa radiação é muito fraquinha. Não tem problema. Não tem problema. Aí a gente falou, vamos tentar arrumar urânio de algum jeito pra colocar aí dentro. E aí a gente descobriu que tem vidro feito de urânio. Aí você ligou lá na Rússia Aí eu fui buscar na internet quem vendia um vidro de urânio, porque isso aqui é item de coleção, cara. Tipo essas garrafas e tal. Tá. E não é perigoso, é uma radiação baixíssima que tem isso aqui. E aí, não vai cair mais cabelo. Cara, eu tô vendo tranquilo. Aqui o pessoal te desafiou a lamber. Mas nem a pau que eu vou lamber um negócio desse. Mas nunca. Cara, a galera comia, tomava vinho e copo de urânio. Sim, você tem toda... Cara, eu falo a verdade. Por que urânio que os caras... Porque ele fica esse verde dele que é bonito, né? É o verde. Só que, se você for procurar, cara, tem umas coisas tipo esse copo. Tem. É que eu comprei o mais barato de todos, que esse aqui tava $5. Caramba! E só o transporte foi uns $30, mas de qualquer forma... Mas é bonitaço. Ele é legal, o verde é legal. A gente ainda não colocou na câmara de nuvens pra testar, mas a gente... Isso é que legal, cara. No Manual do Mundo você faz o vídeo e a galera começa a escrever pra você. Aí a gente fez isso aqui, 2 pessoas escreveram. Um falou, eu sou físico médico. Físico médico é o cara que estuda física para trabalhar nesses aparelhos que fazem exame, né? Então isso usa radiação, raio-x, toda ressonância magnética e tal, tudo isso tem que ter um físico especialista nisso para poder operar e lidar com esses aparelhos, regular, enfim, construir o aparelho e tudo mais. E ele falou, cara, eu já trabalhei com radiação e tal, se você precisar de alguma coisa, eu trabalho aqui na Alemanha com radiação, me fala. Eu falei, sim, eu quero saber se aquele prato tem radiação mesmo. Mas eu não tenho um contador Geiger, que é aquele sensor para radiação. Ele falou, não, tem um amigo meu que constrói contadores Geiger e ele tá lá agora, lá na usina de Angra, instalando um sensor lá de radiação. Eu falei, o quê? Caramba. Aí eu falei, não, já criamos um grupo de WhatsApp e tal, e aí hoje ele mandou os contadores Geiger 2 pra gente lá testar, e aí sim, você vê que esse prato é radioativo, mas numa radiação baixíssima que mesmo o contador... A radiação é muito baixa? O que acontece no nosso corpo? Nada. Nada? Nada. Porque a gente tá recebendo radiação externa? Vindo do espaço. Baixinha tá recebendo. Não, e tem coisa do dia a dia, tipo banana, granito. Então, vai ter vídeo no Manual do... Quem tá ouvindo, ó. Caramba! Vai ter 2 vídeos... Meu filho come muita banana. 2 vídeos que a gente tá planejando aqui no Manual do Mundo. Um é mostrar esse prato na câmara de nuvens, mostrar se ele é radioativo ou não e tal. E tem também uma areia do Espírito Santo, chama areia monazítica, que é radioativa. E aí ela é mais radioativa que esse prato. É legal, a gente vai testar também. E fazer outro vídeo testando as coisas do dia a dia, né? Tipo, vamos ver se a gente consegue detectar a radioatividade da banana, do granito e de tudo mais. Mas a banana tem radioatividade por quê? Por causa do potássio.
Ah, tá. Mas é baixíssima, não é uma coisa que faz mal pra você, né? É tranquilo. É que a gente ouve isso e já fala, meu Deus do céu. Radioatividade é uma coisa que é muito lascou, associada. eu tenho que sair correndo e tal, mas não é Você assistiu Chernobyl? Sim, aí... Mas aí você tá falando Cara, os caras pegando, né? Você tá falando da pior coisa que pode acontecer. O que era aquilo que eles pegavam que não podia pegar, que era a pior parte, né? Você não pode pegar o combustível nuclear, mas o problema é que mesmo o que não é combustível, né, pode ter coisa contaminada ali que tem restinho de coisa contaminada. E no Brasil a gente teve um acidente com o Césio? Com o Césio, Césio também é verde? O Césio é brilhante, eu nunca vi, eu acho que ele é azulado. Eu não lembro também. Mas é que os radioativos brilham de jeitos diferentes, né? Então... Ele brilha por quê? Eu não sei te dizer todos os tipos de brilho, mas, por exemplo, o urânio é fluorescente. Aí você pega o Césio, ele tem luz própria, ele brilha sozinho. Se você colocar urânio na água e ele estiver enriquecido, tem um efeito, chama efeito Cherenkov, que ele deixa a água azul. E já é outra coisa. Então tem vários efeitos diferentes de luz que tem no... Inclusive, tinham relógios antigamente que os caras pintavam com tinta radioativa, porque ele ficava brilhando no escuro. Então você olhava os ponteiros e brilhava no escuro. Camisa que brilha no escuro não tem nada a ver, fluorescente. Não, deve ter um pouquinho. Não tem. Não, mas não era fluorescente, porque a camisa, você tem que sair no sol ou na luz, e quando você vai no escuro, ela começa... É que nem o negócio da tomada. Ela começa a decair. Que nem o negócio da tomada. Isso é fluorescência, ou dependendo do que for. Ela absorve aquilo e quando tá escuro ela... Sim, ou fosforescente, que daí ele fica por mais tempo, né? Ela absorve a luz e depois começa a soltar. No caso desses relógios, não. Ele ficava brilhando mesmo no escuro por tempo indeterminado, porque o material radioativo estava decaindo ali, ele emitia um pouquinho de luz. Então aquela luz ia durar durante muitos e muitos anos. Essa série que você tá fazendo de radioatividade é banana? Cada episódio é... Não, a gente não tem uma série específica. A gente começou... A gente desmontou um aparelho de raio-x, e aí todo mundo... Como que é um aparelho de raio-x? Eu nem aparelho de raio-x daquele de dentista. Tá. E aí, todo mundo imagina que você vai encontrar Césio igual aconteceu no acidente lá. E aí, a gente tomou super cuidado. Vamos lá, em manual de aparelho de raio-x, entrevista. Tem um engenheiro que tá trabalhando com a gente agora que gosta muito disso. Então, ele que tá cheio dessas... chega com um monte de ideia legal e tal, com radioatividade. Mas aí a gente entrevistou uma professora da USP de radiação. E tem um livro sobre radiação que se usa no curso de física... Sabe, super especialista. E aí ela falou, não, o raio-x não usa mesmo, radiação não tem nada radioativo dentro dele. É só uma lâmpada, uma espécie de uma lâmpada que você tem lá e tal, que os elétrons, na hora que você acelera, parecido com uma televisão de tubo. Quando você acelera os elétrons, eles batem ali no cobre, no tungstênio e geram um raio-x. Só tem radioatividade no momento que tá ligado. Desligou, não tem mais nada. E aí a gente tomou um super cuidado, porque alguns aparelhos mais antigos eles têm um óleo que é tóxico dentro. A gente tomou um super cuidado com esse óleo, ninguém tocou no óleo, guardamos, demos para uma empresa de descartar no lugar certo e tudo mais. Então a gente tá tateando aí, conversando com várias pessoas, especialistas. E outra pessoa que escreveu, cara, foi um militar que trabalha lá em Aramar, que é o centro da Marinha, onde tá desenvolvendo o submarino. E falou que eles já fizeram essa experiência lá da câmera de nuvens com urânio e com césio. Mas eles têm que fazer essa experiência pra quê? É só pra ensinar, pra treinar as pessoas e tal, que vão trabalhar no submarino. Daí ele falou, vê se você não consegue vir aqui ver e tal. Eu falei, dá um vídeo sensacional, né? Então a gente já tá conversando também com a Marinha pra ajeitar isso pra gente conseguir ir lá ver com urânio mesmo, né? Porque esse pratinho de urânio, legal, tem urânio aqui, mas, enfim, talvez não dê efeito nenhum na câmera de nuvem, a gente tem que testar pra ver. E esse aqui você pode botar a mão, pode ir lá. Hoje mesmo a gente foi na Marinha lá, pra explicar como funciona o submarino nuclear brasileiro. E eles têm uma maquete que fica aqui na USP, então é do lado do Manual do Mundo, e uma maquete do submarino nuclear. E aí, cara, eu fiquei mais de uma hora conversando lá com o capitão que entende tudo do submarino nuclear pra ele me explicar onde que é cada coisa e tal. E é sensacional, é um trabalho de jornalismo, né? Pra depois eu mesmo explicar. É perigoso por fato de ser nuclear ou não? Então, é muito legal a história do submarino nuclear, porque o fato do submarino ser nuclear não significa que ele solta bombas nucleares. Não tem nada a ver com isso. Significa que o motor dele, a energia usada no motor vem de é uma mini usina? Exatamente, é uma mini usina que fica dentro do submarino. E esse é o desafio, você pegar uma usina igual Angra, assim, e botar dentro do submarino, pequenininho. E o Brasil está desenvolvendo essa tecnologia. E aí, com essa mini usina, você gera energia elétrica, com essa energia elétrica, você faz acionar um motor elétrico. O motor do submarino, que gira a hélice, é elétrico.
E isso é muito louco. Que tamanho que esse motor aí atômico essa O usininha? reator atômico, O reator. o submarino ele tem 9,80 metros de diâmetro. Então não é muito grande, ele é pequeno. Ele não tem nem 9 metros de altura, cara. É pequenininho. Caramba. É pequenininho naquelas, né? Ele é grande. É muito claustrofóbico, né? Dentro de um submarino. Cara, eu acho sensacional. Já Você entrei em vários. Você ficaria debaixo d'água alguns dias desses Cara, grandes, assim? Eu já entrei em submarino funcionando. Tem um vídeo do Manual do Mundo em um submarino. A gente entrou na Baía. Um grandão? Um grande, debaixo d'água. É, um submarino de verdade, submarino de guerra. Sim. A gente... É tudo baixou na cabeça, tem cano, que nem a gente vê em filme? Não, cara, ele não é tão apertado quanto parece. Tem cano pra caramba passando. Se você bobear, você bate a cabeça em vários lugares. Mas ele é feito pra você transitar ali. A única coisa chata é que fica um monte de gente andando e tem um corredor bem apertadinho. Os caras têm que... Né, eles falam, tem que ser ou frente com frente, bunda com bunda. Um roçando no outro. A cama é um belichinho super compacto. E quando você entra na sala de máquinas, aí sim. Por exemplo, eu entrei na praça de baterias, que é onde ficam as baterias do submarino. Esse que eu entrei, ele é a diesel, né? Então, são motores a diesel que acionam um gerador, que aí sim, carrega a bateria vai pro motor elétrico. E qual é a autonomia de um... Eu não sei o quanto é o do a diesel. O nuclear, o nuclear não tem. Então, aí que tá o nuclear. O nuclear não tem? Não tem. Ele carrega a cada 15 anos o combustível, pra você ter uma ideia. Caramba, ele pode rodar. Não, ele fica dando voltas e voltas no mundo sem parar. E ele não precisa de oxigênio também, porque ele pega a água, faz eletrólise, ele quebra a água e tira o oxigênio da água pros caras respirarem. O único limitante é comida, né? E o tempo que você aguenta ficar debaixo d'água. Porque você começa a dar um tilt. Isso que eu ia falar, você tava lá, tinha uma pressão, você sente a pressão? Não sente. O submarino de guerra, ele é de um ATM, né? Um submarino, ele fica na mesma pressão ambiente. Então Como que eles fazem isso? Porque você não deixa entrar água. Então você fechou, ele é selado, né? A pressão tá no casco externo, né? Por isso que o casco do submarino tem que ser muito forte. Por isso que ele não desce muito fundo, não. O submarino nuclear vai descer uns 300 metros só. Só. Porque abaixo disso ele implode. Caramba! Ele vira uma lata amassada, entendeu? Você precisaria ter um casco desse tamanho. Mas todo submarino ou só o nuclear que não pode descer mais? Não, a maioria não desce quase nada. Desce mais ou menos isso mesmo. 300 metros? É muito